Olá, damos início ao Núcleo de Prática Jurídica com suporte em AVA. E nesta quinta sessão, nós vamos lembrar que a senhora Cristina Veiga, que ocupara o cargo até então de secretária estadual de Meio Ambiente, ficou inconformada com a sua exoneração e a nomeação do senhor Martiniano e impetrou um mandado de segurança na tentativa de anular o ato, o qual foi encaminhado para a PGE para providências. O mandado foi julgado improcedente e, portanto, a posse de Martiniano já tem data marcada. Entretanto, nos dias que antecederam a posse, foi publicada a informação de que Martiniano estava sendo investigado pela prática de crimes durante o seu mandato como deputado estadual entre os anos de 2013 a 2017, o que até então vinha sendo apurado em sigilo. Bom, com isso surgiu uma desconfiança por parte da população local de que essa nomeação de Martiniano seria uma tentativa de protegê-lo, pois enquanto ocupante do cargo de secretário de Estado, ele teria a prerrogativa do foro privilegiado. A desconfiança da população foi confirmada com o vazamento de uma ligação entre Martiniano e o governador do estado, onde o chefe do executivo dizia, abre aspas, "Fique tranquilo, meu amigo, vou dar um jeito de lhe tirar dessa. Seu julgamento vai ser por gente grande", fecha aspas. O Conselho Federal da OAB do Brasil ajuizou a ação de controle da constitucionalidade, alegando que o decreto descumpre com preceitos básicos da Constituição Federal e que deve ser considerado inconstitucional. Agora, aluno, é com você. Como advogado membro desse conselho, defenda a ação proposta pela entidade. E para te ajudar nesse processo, nós vamos mais uma vez conversar com a advogada constitucional e professora Adrissa Diniz. Bom, professora, vamos continuar esse caso e a gente sabe que essa judicialização da política tem acontecido muito e a gente tem visto pelos noticiários. Mas afinal, de que forma ela ocorre e qual a relação com o controle de constitucionalidade? Muito bem, Roberta. Como foi dito, a judicialização da política é um assunto que está em pauta, né, nos tempos atuais. Como ela ocorre? Ela ocorre toda vez que o Poder Judiciário é instigado a se manifestar de assuntos políticos, né, de assuntos que transcendem a sua essência jurídica, né, que transcendem a questão meramente do direito, da aplicação das leis do direito. E com isso ele acaba opinando, né, num âmbito de atuação de outros poderes, como o Poder Executivo, o Poder Legislativo, né. A relação com o controle de constitucionalidade, ela se dá porque muitas vezes, quando o Poder Judiciário ele vai analisar a constitucionalidade de uma lei, principalmente no controle concentrado, né, ele vai analisar aquela lei de forma abstrata, ele acaba tendo que avaliar as escolhas feitas pelo próprio legislador. Né? Por que o legislador criou aquela lei, da forma que ele criou aquela lei. Então, nesse âmbito de atuação, quando ele vai fazer esse tipo de análise, ele acaba analisando aspectos que não são jurídicos, né? Outros aspectos que transcendem o seu âmbito de atuação. E aí a gente tem a judicialização da política. Tá certo. Bom, e é possível dizer ainda que a pretensão do STF de limitar o foro por prerrogativa de função através de julgamento de uma ação penal também é um caso de judicialização política? Com certeza, Roberta. Né? Essa questão do foro privilegiado, muito recente, né, desse julgamento recente do STF, ela pode ser um exemplo de judicialização da política, porque, na essência, ela é uma matéria que era para ser discutida no âmbito do Poder Legislativo, na elaboração das leis, e não ser discutida pelo Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário, ele não existe para criar uma lei, para criar uma norma, ele existe para verificar a aplicação da lei em casos concretos. Mas nesse caso do foro de prerrogativa, o que a gente vê é que o Judiciário está modificando a legislação. Então, a gente pode dizer, sim, que isso é um exemplo de judicialização da política. Entendi. De que forma isso acaba, então, interferindo no princípio da separação dos poderes e também no desenho institucional? Isso interfere, né, no princípio da separação dos poderes justamente porque o Judiciário avoca para si uma atividade que não é sua, uma competência que constitucionalmente não lhe foi atribuída. Então, ele exerce numa esfera de atividade que deveria ser exercida pelo Poder Legislativo. Então, muita gente, muitos doutrinadores suscitam que isso seria uma violação ao princípio da separação dos poderes, né? Porque o Judiciário está atuando no lugar do Legislativo.
Então a gente tem aí essa discussão em relação ao princípio da separação dos poderes dentro desse âmbito da judicialização da política. É bem delicado, né? Bastante. A ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão também levanta algumas críticas relacionadas ao princípio da separação dos poderes, e aí por que então? Bem, essa questão específica da ação de constitucionalidade por omissão é um ponto muito sensível desse tema. Porque nessas ações, o judiciário, por vezes, na sua decisão, ao verificar se há ou não essa inconstitucionalidade por omissão, muitas vezes ele acaba agindo, né? Ele acaba determinando uma lei, uma norma que deveria ser criada pelo legislativo. Ou quando ele não faz isso, ele manda que o legislativo haja e muitas vezes diz até como o legislativo tem que agir, né? Então a gente vê uma usurpação dos poderes legislativos pelo próprio judiciário. Por isso que essa questão da ação por omissão especificamente é muito delicada. E alvo de críticas. Deve ser. A gente volta na última sessão. Bom, muito obrigada mais uma vez. E olha só, você, aluno, na última sessão vai se colocar no papel de membro do Conselho Federal da OAB. Eu te espero lá. Até mais.